partir de agora, você está convidado a acompanhar uma conversa com o líder do PT aqui no Senado Federal, o senador Paulo Rocha. O nosso tema, os desdobramentos da Operação Lava Jato, que revelaram conversas telefônicas entre presidente Dilma e o ex-presidente Lula. Esse é um tema que tem levado o plenário do Senado Federal a uma profunda reflexão sobre o Estado de Direito, sobre o funcionamento dos poderes e as instituições no Brasil. E é sobre essa reflexão que nós ouvimos agora o líder do PT aqui na casa. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. A pergunta está posta, né? O plenário está pensando sobre isso. O que é que o senhor acha desse momento que nós estamos vivendo? Olha, eu acho que é um momento que expressa a real democracia que nós vivemos hoje no país. Há uma polarização política de dois grupos políticos que se embatem e que levam esta polarização ao seu limite, não é? Ora, isso é bom para a democracia? É. No entanto, eu acho que tem um problema que coloca em risco esta democracia. Qual é? É que setores do judiciário começam a tomar parte de uma das partes. Os setores do judiciário tomam partido. Exatamente. E aí direciona as investigações, os julgamentos, politizando estes julgamentos, essas investigações. E combinado com um processo que também é perigoso para o país, que é o espetáculo do julgamento, o espetáculo da investigação, entendeu? Isso não é bom, entendeu? Porque o juiz, o investigador, ele acaba não investigando os autos ou julgando o que tem nos autos, mas muito mais o que aparece como espetáculo, conforme a pressão de fora. Então, nós estamos vendo nos últimos tempos que esses julgamentos ele tem muito mais aquilo que está do externo do que aquilo que está nos autos. Entendi. Isso coloca em xeque o Estado de Direito. O senador, teve nesses últimos dias, quando da decisão de trazer o ex-presidente Lula para trabalhar na articulação junto ao Congresso Nacional, houve uma ponderação dos críticos ao governo no seguinte sentido: poxa, tivemos manifestações no domingo 13 de março, com mais, segundo a Polícia Militar, de 3 milhões de pessoas nas ruas. Essas pessoas falavam na rejeição que sentiam pela figura do ex-presidente. Seria um momento adequado e seria o ex-presidente um articulador diante dessa rejeição popular para conversar com o Congresso? Como é que o senhor vê esse tipo de crítica? O problema das manifestações, isso é próprio da democracia. Foi nós que inauguramos esse processo. Na época ainda, na época, inclusive, na época da ditadura, né, enfrentando a dureza maior, não se tinha liberdade de expressão, não se tinha liberdade nenhuma. Quer dizer, nós que fizemos um movimento de rua para ir exatamente derrubar, inclusive, a ditadura militar. E foi nós que organizamos as grandes massas para pedir o direito de eleger os nossos governantes. Diretas já. Esse problema de o povo ir para a rua, qualquer setor reivindicando ou criticando ou pedindo mudanças ou até a queda do governo, isso é normal num processo democrático, entendeu? O que não pode é que essas massas, combinada com um processo que está no judiciário, né? Com um processo de vazamento seletivo para direcionar a investigação ou o julgamento para aquele grupo contrário ao que está nas ruas, aí você faz o quê? Você acirra os ânimos para a rua. E com isso você chama a violência, porque uma massa desorganizada, espontânea, entendeu? Ela, se não tiver um direcionamento adequado, pode levar a acirrar a crise política advindo das disputas pela violência, pela emoção lá embaixo. E como é que fica o papel do Senado nessa hora? A gente vê, por exemplo, até
o dia 16 de março, claro que cada fato novo está sendo motivo de reflexão no plenário da Casa. Os senadores trazem essas questões, conversam sobre elas, mas até semana passada a gente viu um acirramento maior. Parece que a hora que na rua acirrou, uma certa serenidade aconteceu no plenário da Casa, mesmo com as diferenças de opinião. Isso já é um sinal de um papel que é pertinente ao Senado? Espero que não seja tarde, né? Uma vez que foi levado ao limite esse acirramento, né? Provocado pelas ações da Justiça, né? Desde as eleições, foi pedido inclusive a investigação nas urnas eletrônicas, foi entrado com ações influenciando no Tribunal de Contas para não aprovar as contas da presidenta. Há inclusive uma ação no TSE para poder derrubar a chapa da presidenta. E há um processo na Casa de impeachment que não há crime. Então a presidenta vai ser caçada politicamente, porque o impeachment é uma coisa legal, está na Constituição, mas há de que ter um crime para poder justificar o impeachment. Então, esta polarização, né, é que pode colocar em risco essa democracia. E mais, a reflexão que eu, inclusive, provoquei hoje nesse debate aqui, é de que as ruas estão indo e fez um efeito bumerangue na oposição que acirrou esta comissão. Porque agora é todos os políticos de qualquer partido que está sendo rechaçado nas ruas. Ou seja, nós enfraquecemos a política e teve setores que quer criminalizar os políticos e a política, principalmente os políticos que estão no poder, entendeu? E isso leva ao quê? Leva que se espere que o judiciário busque a saída. E não pode o juiz ser transformado como o salvador da pátria, ou o grande imperador das leis, como foi agora o juiz Moro nas ruas do país. Ai daquele país que joga a solução das suas crises políticas para o judiciário, como já dizia o ministro Marco Aurélio. Agora, que a pior ditadura é a ditadura do judiciário. E como fica o papel do Senado no momento desse, na sua opinião? Qual seria a melhor conduta? O papel do Senado pode cumprir um papel moderador. Moderador? No sentido de quê? De que continue as instituições funcionando, mas dentro do limite do Estado de Direito conquistado por esta democracia e que está na Constituição. Ou seja, é fazer com que o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, o Parlamento faça as suas ações tendo como base e limite a Constituição brasileira. Ou seja, respeitando a Constituição. É isso. É isso que o Senado tem que fazer. O senhor acredita tem setores do Judiciário que está rasgando a Constituição. O senhor acha que essa casa vai enfrentar a questão do impeachment? Ou essa questão se resolve na Câmara? Não, eu acho que vai começar normalmente. Espero que retome o curso normal, porque o Supremo assegurou o rito normal, que não haja as manobras, né, deste ou daquele dirigente da casa para que assegure um rito normal. Um rito normal, naturalmente, que o governo vai ter que se mobilizar para assegurar o número suficiente para que não seja impeachmentada a sua presidenta, uma vez que não há crime para que ela seja impeachmentada. Eu acho que no Senado Federal nós temos mais segurança do que isso se faça do nível equilibrado, democrático e capaz de assegurar o processo normal da democracia do nosso país. Mas isso pode ser, então, também o resgate da governabilidade e o reforço da legitimidade que a presidenta conquistou nas urnas. É essa a expectativa do PT? Exatamente. Assegura a governabilidade. O governo está fazendo um esforço tremendo para poder assegurar a governabilidade. A ida do Lula para o governo
foi exatamente isso, sinalizar para a sociedade de que vai buscar um reforço, né? Como ele é um grande político, foi um grande presidente, e pode dar mais segurança para a presidenta e, vamos dizer, redirecionar a política e, inclusive, criar condições de sair da crise econômica do nosso país. Tá certo, senador. Agradeço a presença aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, ligação gratuita 0800 61 2211. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/tv. Até a próxima.